Olá, gente, tudo bem com vocês? Isso aqui do canal. Vou fazer aqui uma análise, né, desse vídeo. Acho que é interessante. O título do vídeo é Identitarismo e a crítica marxista das opressões. Esse vídeo em questão de Manuel. Então vamos aqui fazer uma análise, sobre esse vídeo, né? Espero que vocês gostem, né? Que o Jones começa categoricamente que é um espantalho. Mas isso, e eu vou explicar o porquê, ele vai falar o seguinte, prestando atenção. Ele diz o seguinte, olha, a história de Bolsonaro, as pessoas estão atribuindo isso, a questão do identitarismo, de colocar na centralidade das discussões as pautas. De fato, eu não vou dizer categoricamente que isso é um espantalho por um único motivo. Que, infelizmente, alguns grupos ou algumas pessoas ali atribuem isso, né? Mesmo. Mas eu acredito que não seja a maioria, né? Mas tem um porém, né? Existe esse elemento. Existe uma contribuição, digamos assim, né? Desse fator para a vitória do Bolsonaro. Isso aí é praticamente inegável, né? Então, a única ressalva aí que cabe, eu acho, né? A ressalva que eu faço é essa, de que, na verdade, não foi esse a única coisa. Ele fala assim como se fosse uma forma, como se assim, algumas pessoas falassem que fosse o único responsável, o principal, o grande responsável. Já tiveram vários fatores aí que levaram a isso, né? E esse foi um dos fatores. Foi um fator primordial também, né? Assim como houveram essas influências aí, neocons e de outros grupos, houve essa influência aí dessa galera identitária que levou o debate para essa questão. A gente pode lembrar de alguns momentos políticos até anteriores, por exemplo, em 2014, toda aquela discussão ali da candidata do PSOL, a Luciana Genro, né? Com aquele conservador lá, que ficou marcado para a história, né? Então, esse é só um dos pontos. E tiveram diversas outras coisas. E o PSOL tem sido um dos partidos que mais tem contribuído nesse sentido, né? Então, eu acredito também que o Jones ele vai fazer essa, apesar dele não ser do PSOL, ele é do PCB, mas a gente sabe que a Sabrina, outros aí que são amigos dele, tem uma ligação com o PSOL e ele mesmo acho que deve ter também, né? De amizades e de parceria política e tudo mais. Então ele está tentando aí colocar isso. Então por que eu disse que é como se fosse praticamente um espantalho? Porque o que ele faz? Ele joga tipo assim, olha, estão dizendo que é isso aqui. Aí ele vai trazer outros elementos, trazer outras coisas, provavelmente, né? E vai desmontar isso. Por quê? Porque se a pessoa diz que foi só isso, tá errado mesmo. Porque não foi só isso. Mas o fato de não ter sido só isso, não tira o peso da crítica que esses grupos devem sofrer por terem contribuído de alguma forma. Não é uma crítica válida, ele tenta desqualificar essa crítica, entendeu? De um modo, ele vai induzindo a pessoa a desqualificar essa crítica, a dizer como se fosse a banalizar a coisa, dizer que essa crítica ela não é válida. Então, essa estratégia clara que ele está utilizando, né? Só para explicar, eu estou fazendo aqui um esquema como se fosse um react. Então eu vou vendo o vídeo, vou assistindo o vídeo, um trecho, paro, né? Então não sei ainda o que ele vai falar. Estou acompanhando de início aqui. Bom, logo em seguida, ele vai vai dizer que tem um grupo dentro do PDT que tem levantado muito essa questão, né? Bom, aí vale a gente fazer algumas análises aqui, a questão do PDT, né? Bom, é claro que tem diversos grupos dentro do PDT, né? Alguns talvez façam essa crítica mais ou menos da maneira como eu faço, mas tem outros grupos lá que têm uma postura conservadora. Tem uma postura ali meio dugniana, entendeu? Então, tem os grupos que são bem conservadores, para não dizer
até alguns até reacionários dentro do PDT, né? É claro que é um segmento, são alguns grupos ali dentro, não é todo mundo e tal. Mas existem sim esses grupos, né? A gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala de determinados setores de grupos dentro de um partido para não generalizar. Mas existem, não são poucos, e muitos, inclusive, têm um trabalho aí na canais, na internet. Então a gente poderia aqui citar pelo menos meia dúzia ou uma dúzia de canais aí relativamente grandes ligados direto ou indiretamente ao PDT. Bom, ele vai conceitualizar ali de maneira bem sucinta o que seria a identidade, né, a forma como a pessoa se vê e se integra dentro da sociedade, como ela se identifica, aquilo com que ela se identifica, né? E é um processo social, né? Não é um processo individual. Interessante, né? Tá certinho nesse ponto. Aí ele faz um paralelo entre esse conceito e a visão marxista sobre essa questão, né? Que ela vai falar que isso aí tem a ver com é um processo que está ligado à dominação, né, da classe dominante, né? Como ela domina a nível, né, econômico, cultural e tudo mais, então, evidentemente que isso aí também vai estar expresso nessa identidade. Então, mais uma vez, corretíssimo. Bom, mais adiante no vídeo, né, já ainda praticamente ali no seu início, ele entra na questão do Brasil, né, o processo histórico do Brasil, tal, e fica nítido o objetivo do Jones no vídeo. Já fica de cara ali nítido o objetivo do Jones. Fazer uma relação entre as questões das pautas e o marxismo, né? E de modo a dizer que tem uma relação ali muito forte. Ou seja, ele quer criticar ali aquela posição das pessoas que colocam essas questões em contrapartida, né? Como inversas, ou enfim, o que atrapalham a visão marxista a respeito da questão social, econômica e tudo mais. Então ele vai fazer um elo entre essas duas questões. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, bom, a classe dominante no Brasil, o processo histórico brasileiro, é uma classe heterossexual, né, se identifica dessa forma, né, não que seja necessariamente, mas se identifica geralmente uma heterossexual, cristã, branca, né, e paternalista, e patriarcal, né, perdão, deixa eu falar paternalista, eu quis dizer patriarcal. Então, assim, então ele vai fazer ali um claro elo entre a visão marxista e a visão identitária. Bom, ainda não, como eu disse, ainda estou acompanhando aos poucos o vídeo, mas cabe uma reflexão a gente fazer, como eu digo. Não é toda questão, vamos dizer assim, que envolva negros ou brancos, ou enfim, negros, mulheres, essas coisas, essas pautas das minorias, que é uma questão identitária. Né? O identitarismo está muito ligado à forma como isso é tratado. Né? Que aí vem a questão subjetivista, as questões pós-modernas que estão ligadas a isso aí, né? Toda a indústria, toda a propaganda capitalista que é feita em cima disso, aquela coisa entra aí a questão do individualismo, entra a questão de uma coisa, de uma ideia rasa de representatividade, para aí, né? São várias e várias questões, mas aqui então há uma diferenciação. Então assim, pode haver um paralelo, um elo entre as lutas, evidente, das minorias com o marxismo. Sim, com o identitarismo, tal qual a gente fala aqui, não. Aí são coisas completamente, não só diferentes, mas praticamente inversas, né? Então, foge totalmente do materialismo, da materialidade em si, vai para um lance bem subjetivista, né? Então, nesse sentido que vai minha crítica aí à questão identitária, né? Ele vai dizendo que essa construção, né, social, ela vai se moldando e esses elementos ali
que compõem essas características e elementos que compõem ali a classe dominante, elas vão se tornar para a sociedade do que é o belo, do que é o que é sábio, o que é inteligente, o que é o correto, e por aí vai, né? Toda a construção intelectual, moral, né, mas vão se formando, se consolidando a partir dessa dominação da classe dominante. Ela vai ditando ali o que é belo, moral, correto, ético, sábio, inteligente, perfeito e por aí vai. Então, nesse sentido também é uma crítica, é uma análise interessante, sim. Porém, eu acho que ele vai começar a entrar em alguns pontos para justificar o identitarismo, é aí que a gente vai entrar aqui para apresentar uma visão crítica da visão identitária e que eu acredito que o Jones vai, de alguma forma, defender pela construção que ele está fazendo dessa narrativa, né? Bom, aí depois ele de fato faz um arremate inicial, né, da ideia que ele estava colocando, interessante, né? Ele vai falar o seguinte: ele é colocado como se fosse uma ordem natural. O liberal ele dá sentido a esse padrão que é imposto pela burguesia, todo esse padrão cultural, como se fosse natural. Ele tenta naturalizar um processo que é um processo social. E isso, de fato, é verdade. E é uma das críticas também. É uma crítica, na verdade, que o socialismo faz. É uma crítica, na verdade, que o marxismo faz a isso, né? Então, é, de fato, algo que acontece na materialidade. Não há nenhum questionamento a respeito disso. Então, o liberal ele vai colocar isso como se fosse o correto, o natural, e só é ideológico aquilo que é contra isso, na verdade. Ele diz que o ideológico é quem critica isso, ou quem critica o capitalismo, ou quem questiona, na verdade, né? Essa identidade que é a identidade da burguesia. Então, a identidade ela sempre existe, né? Então, nesse sentido, o Jones está correto, né? Existe essa identidade e existe essa identidade que é imposta, que é a identidade da burguesia, que é tida como a identidade ideal. Então, o branco é o ideal, né? O de belo, né? De sábio, ele pega o padrão burguês de comportamento, de ética, de moral e tudo mais, e também coloca como ideal e por aí vai, né? Cultural também, não, a cultura burguesa, a música burguesa é que é a boa, é que é a de qualidade, e o que é popular, popularesco, que é das classes mais baixas é ruim. Então isso aí é uma verdade, né? Então assim, é uma verdade, é uma realidade, né? Não há algo que negar sobre isso. Bom, aí ele faz ele faz um paralelo, como eu disse, né? Ele ia fazer ao identitarismo, ele vai falar o seguinte: olha, o identitarismo é visto na sociedade sempre quando é o negro, a mulher e tal. Quando é esse padrão idealizado burguês, do branco, do homem, do hétero, isso não é identitarismo, né? Dentro da questão da sociedade, como a sociedade trata, né? Bom, de certo modo isso está certo, né? Aí eu acho que caberia alguns pontos da gente analisar, que é o seguinte: de fato, é negligenciado a crítica ao identitarismo padrão, que não, né, do branco, do hétero, do burguês, né? A imagem do burguês, né? Isso está correto, né? Agora, isso não quer dizer que não se possa questionar esse identitarismo negro, mulher e tudo mais. Eu acho que o problema no caso aí, que eu acho que faz algum sentido, mas cabe a gente ampliar um pouco a coisa, que é o seguinte: o
o Jones está tratando da questão, tipo assim, do identitarismo, de uma visão de como algumas pessoas, alguns grupos, principalmente grupos, eu acho que da direita, falam a respeito disso, do identitarismo, da percepção, né? Tanto que ele trata ali do liberal e tudo mais, né? Então seria a percepção dessa galera, mais ou menos, sobre a questão do identitarismo. E não sobre o tipo de crítica, por exemplo, que eu e tantos outros fazem ao identitarismo, né? Então, acho que ele está generalizando nesse aspecto, generalizando a crítica ao identitarismo, né? É claro que ele pode dizer, não, mesmo esses outros grupos que criticam o identitarismo, não criticam o identitarismo burguês, mas criticam sim, claro que criticam. Não, talvez não atribuam o termo identitarismo, né? Mas criticam a ideologia burguesa e, é claro, alguns grupos realmente negligenciam, mas um grupo de esquerda real, ele não deve negligenciar, ele deve criticar também, abordar o padrão imposto culturalmente pela classe burguesa, né? Então, eu acho que essa crítica que o Jones está fazendo, ela serve muito mais para a galera de direita, galera conservadora, liberal e tal. Agora, para uma crítica à esquerda dessa coisa identitária, aí não. Porque pelo contrário, na verdade, a crítica à esquerda, ela faz um paralelo, ela mostra que existem muitos elementos dentro desse identitarismo negro, feminista e tudo, e LGBT e outros, que estão ligados a essa cultura burguesa. Elas são representações também da cultura burguesa, né? Então é importante deixar claro isso. Outra coisa interessante que o né, bem bacana, e é uma coisa que eu também gosto de abordar, às vezes, eu não falo tanto disso em vídeos, né? Eu não sei se eu já cheguei a fazer ou não, mas até um tema bem interessante, né? Que é como ele fala, a questão do padrão, né? Outro padrão que é colocado é esse padrão geográfico, né? Você vê ali, o Sudeste, eu até estava conversando sobre isso há pouco tempo atrás mesmo, com algumas pessoas. O que é do Sudeste é padrão, é o correto, é tal, né? Você vê, por exemplo, ali exemplos da. Eu tava até conversando esses dias sobre novela, né? Tipo assim, olha, na novela o cara do Sudeste é o cara inteligente, é o cara bem sucedido, é o cara empreendedor, é o cara que, enfim, segue todo esse padrão, né? Inteligente, é fodão, né? E aí o personagem do Nordeste é aquela coisa abobalhada, né? É colocado como abobalhado, engraçado, mas sabe, meio abobalhado, burro, pobre, que sabe, que não consegue crescer porque não tem essa alta cultura, vamos dizer assim, entre aspas, do sudestino, né? Então é uma coisa é uma coisa bem interessante, né? O Jones dá alguns exemplos ali, por exemplo, de dizer, né, que o que é do Sudeste é tratado como brasileiro, né? Há um caráter padrão para o Brasil, e o que é do Nordeste é regional, né? E essa ideia de regional é colocado como algo local, né? Algo e tentando desvalorizar, digamos assim. É uma cultura regional, é uma música regional. Sempre quando fala regional, geralmente as pessoas. Aí quando não é regional, é uma coisa já de caráter mais universal, ou seja, para todos os gostos, para todos os grupos. É uma forma de preconceito, né? E de estereotipização também, né? Vai dizer que algo tudo do Nordeste, assim, todo, aquela coisa assim. E Sudeste não. Por que não diz que algo do Sudeste é regional? Se algo que é produzido geograficamente no Nordeste é regional do Nordeste, por que algo que é do Sudeste não é regional do Sudeste? Não, porque ali é o padrão para o Brasil seguir, né? Então, eles criam estereótipos também, no caso que eu citei ali das novelas, né? O estereótipo do sudestino é culto, inteligente, bem-sucedido.
todo sudestino é assim? Evidentemente que não. Você vê muito cara de sudestino que fala errado também, o que seria, no caso, analfabetos funcionais. Então, assim como existem pessoas super cultas, no Nordeste é a mesma coisa. Mas não, eles estereotipizam os dois e dizem, não, o sudestino é culto, é inteligente, é bem-sucedido, o nordestino é o contrário disso. É por isso que se criou essa imagem, né, negativa, e por isso que também existe muito, foi construído todo esse preconceito do povo lá do Sudeste em relação ao nordestino, né? Sendo que isso não corresponde de modo algum à realidade. Bom, aí mais uma vez ele fala algo que eu concordo, né? Ele vai dizer a seguir que não se pode colocar como iguais a ideia não se pode confundir a ideia de luta com a ideia de coisa identitária, né? Isso eu concordo, né? Então vai depender muito da forma, como eu falei, né? Como eu falei no início. É a forma, mais a forma que vai definir o que é, se realmente é uma luta contra a opressão ou não. Mas às vezes também pode ser, aí que tá, né, a questão, né? O que seria uma luta contra a opressão, né? Existe uma parte da coisa identitária que coloca essas questões subjetivas, identitárias, como parte da luta contra a opressão, né? Então, é uma coisa também complicada, né? Em parte eu concordo com ele, mas a partir de que ponto é uma coisa e é outra? Como é que se define? Como é que se caracteriza? Né? E vamos ver se ele vai, como é que ele vai definir isso para a gente ver se está dentro de acordo com aquilo que eu estava falando, aquilo que eu penso ou não, né? Ou se ele vai dar uma definição ali diferente. Aí ele vai seguinte, seguinte a isso, né? Ele vai falar algumas outras coisas que eu também concordo e que eu defendo, né? Que, por exemplo, a questão do negro, né? De mostrar que o negro tem uma cultura de qualidade, né? Que tem uma história bacana e tudo mais. E não aquela imagem que se tem da história do negro, como ela é pintada, que é uma história que é a visão de quem colonizou, de quem escravizou, né? Então, nesse ponto eu concordo totalmente com ele. Inclusive, eu defendo que isso seja incluído na nossa educação, né? A questão de colocar a história da África, isso até modificou e melhorou nos últimos anos, né? A introdução aí da história de outros povos, de povos não europeus, do próprio povo o índio brasileiro, né? O próprio o negro na África, como foram. E é incrível mesmo a história da África em vários aspectos. Quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vê isso, né? Então, eu particularmente gosto muito de estudar, eu gosto de histórias, né, de modo geral, mas eu tenho tentado estudar um pouco mais também a cultura de povos não europeus, né? Porque o ensino que a gente teve, infelizmente que a gente ainda tem hoje, ele é muito eurocentrista, né? Então, tem esse problema. A gente tem uma deficiência muito grande em relação à cultura de outros povos, a história de outros povos, a cultura de outros povos não europeus, o povo asiático, o povo é, da África e de outros lugares também. Então, acho. Nisso aí eu concordo totalmente com o que o Jones falou. Bom, aí ele faz depois uma avaliação bem legal, né, a respeito crítica, né, a respeito de como às vezes essa coisa do negro, por exemplo, que ele vai focar ali nesse vídeo, ela é muitas vezes utilizada pelo capitalismo, né? Aí vem o empreendedorismo negro, não sei o que, aquela coisa de mera introdução do,
do negro dentro da lógica burguesa, né? Porque a gente tem existe essa cultura dominante do branco ainda, então seria uma adaptação do capitalismo para isso. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, vamos deixar que, sei lá, o negro, de certo modo, ele tem uma certa igualdade, assim, no que tange as oportunidades que um branco tem, vamos dizer assim, um branco pobre, né? Então, isso é inserido não na ideia de classe, assim, de ruptura com o sistema, mas de uma adaptação do próprio sistema para tentar se colocar como algo mais correto, mais moral, vamos dizer assim, dentro dessa crítica de opressão do negro, por exemplo, né? Tá, o negro pode ser empreendedor também, o negro pode ser policial, e o negro pode ser isso, pode ser aquilo também. E, enfim, seria só uma adaptação da coisa, não seria nenhuma mudança real, né? Estrutural. Bom, gente, essa foi a primeira parte, né, da análise do vídeo do Jones Manuel. Peço que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário. Caso esse vídeo tenha uma boa repercussão e muita gente peça aí uma segunda parte, vou fazer uma segunda parte sobre esse vídeo, se for conveniente fazer, né? Assisti ali a metade do vídeo, né? E acompanhei aqui, e fiz aqui a análise, fui fazendo de cada parte, né? Que eu fui assistindo. Então, achei que ele trouxe muitos pontos interessantes, mas acho que ele tem muito objetivo, ele dá muito uma mansada ali, né? Antes de entrar nos pontos críticos, né? É como se ele tivesse querendo dar uma justificativa assim, muito forte, muita moral, vamos dizer assim, pro identitarismo, para a galera meio que está indo nesse ramo identitário, né? Sendo induzida para isso. E eu acho que por isso que acaba, né? Ele demora muito para começar a apresentar com os pontos críticos e apresenta de uma maneira um pouco, muito, com excesso, vamos dizer assim, de cuidado, né? É claro que a gente tem que ter um certo cuidado, sim, para fazer as críticas. Agora, a gente tem que ser, na minha opinião, a gente tem que ser um pouco mais objetivo e mais firme em nossas posições, né? Para deixar bem claro, assim, a posição e não sermos confundidos com outros, né? Então, assim, eu acho que é um vídeo que traz pontos interessantes, mas também, como eu falei, cabe muitas críticas, que é o que eu estou tentando fazer também nesse vídeo. Então, agradeço a todos e até mais.